Olá, meus amigos, como estão? Tudo bem? Estamos aqui gravando um novo vídeo, lembrando que o lema do nosso canal é "A ciência não vale nada sem o amor", um lema de Santo Agostinho. Hoje nós vamos continuar a nossa temática sobre o que é a modernidade, porém vamos avançar para um assunto que me parece ainda mais importante do que a caracterização da modernidade que foi feita em aulas passadas a partir da sociologia clássica, que se trata de começar a ver os pontos de fragilidade, as lacunas, as limitações da abordagem sociológica no que diz respeito à crise da modernidade, aos problemas da modernidade. Então, no último vídeo, nós trabalhamos a teoria sociológica de Weber e como Weber enxergava a modernidade. Essa teoria política, social, weberiana da modernidade, ela, com o passar do tempo, se tornou um paradigma dominante nas ciências sociais, não apenas na sociologia. E essa teoria, ela ganhou tanta força que um sociólogo americano chamado Talcott Parsons, da escola estrutural funcionalista, acabou por traduzir as obras do Weber para a língua inglesa, para os Estados Unidos, para o público norte-americano, mas adaptando Weber à mentalidade americana. Bom, o ponto de partida da teoria da modernização, então, são alguns dos tópicos presentes na análise sociológica weberiana. Quando surge a teoria da modernização? A teoria da modernização, ela surgiu na década de 1950 como uma forma de explicação pela qual as sociedades industriais, principalmente os Estados Unidos e a Europa Ocidental, se desenvolveram através do crescimento do capitalismo industrial a partir do século XVIII. Ela surge mais ou menos na época da competição entre as ideologias comunistas e capitalistas, com a ambição de convencer os países do chamado terceiro mundo, dos países subdesenvolvidos, a adotarem um modelo de desenvolvimento econômico e social capitalista e baseado na democracia liberal. Portanto, a partir dessa teoria da modernização, a sociologia americana, ela faz dessa teoria o paradigma universal e dominante para a compreensão da vida social e da vida das coletividades no que diz respeito à sua organização política, econômica, etc., etc. A sociologia da modernização, então, tinha e ainda tem e estava, sobretudo, preocupada com a elaboração de uma moldura teórica, de um marco conceitual que tivesse como elementos centrais o quê? Os fatores que levam uma sociedade a se modernizar. Os fatores que levam uma sociedade a se desenvolver. Então, o essencial aqui é entender que a teoria da modernização, ela toma a modernidade como algo positivo, como algo desejável. E mais do que isso, ela percebe a modernidade como uma realidade inevitável, como uma realidade quase que fatal e inexorável. Isto é, a ideia de que todas as sociedades, todos os povos devem necessariamente passar por determinados estágios de evolução social e chegar a esse modelo programado, planejado, chamado
modernidade, que implica uma série de características, algumas delas já abordadas em vídeos anteriores. A partir dessa teoria sociológica da modernização, que tem origem nos Estados Unidos, nas décadas de 1950 e 1960, você tem uma segunda questão importante, que é a tentativa de aplicar esse modelo teórico, esse paradigma, na realidade prática, na realidade institucional, na vida política. Ou seja, de fazer com que os estadistas, os políticos, os legisladores, eles realizem ações modernizantes no conjunto da vida social e institucional, isto sendo feito sempre de uma maneira planificada, de uma maneira racional, de uma maneira programada. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, essa teoria se transforma numa ideologia, se transforma num paradigma inquestionável, incontestável. Esse paradigma torna-se uma verdade dogmática, que não está mais sujeita, portanto, a verificações empíricas. Mas esse paradigma, que é agora uma ideologia norteadora da sociologia, das ciências sociais, se transmuta num projeto político que tem origem, como eu disse, na sociologia americana e, mais particularmente, na tradução norte-americana de Weber, realizada por Talcott Parsons, um importantíssimo sociólogo americano. Talcott Parsons, ele, então, partia da ideia, isso é só um ponto da sua teoria sociológica, que é bastante complexa e vasta, que é a afirmação segundo a qual as sociedades passam necessariamente, de uma maneira inexorável, por um processo de evolução, de transformação e adaptação em 3 estágios sucessivos. O primeiro estágio seria o estágio primitivo, o estágio intermediário seria o estágio arcaico e o estado final, o estágio último da evolução social de um povo seria o estágio ou estado moderno. Parsons, então, via a civilização ocidental moderna como o ponto máximo, o cume da evolução social. E de todas as culturas ocidentais, ele afirmava que os Estados Unidos era, então, a civilização, a cultura mais desenvolvida em termos econômicos, políticos, culturais e institucionais. Com base nisso, a nação norte-americana, para a sociologia americana, que depois acabou afetando e condicionando a sociologia latino-americana, os Estados Unidos passam a ser vistos como a síntese e o arquétipo da modernidade. Nesse sentido, esse modelo dominante, esse paradigma que se torna o paradigma hegemônico, que se torna a ideologia norteadora das pesquisas e investigações no campo da sociologia e das ciências humanas, conduz à concepção de que as sociedades do terceiro mundo, as sociedades que são subdesenvolvidas, como, por exemplo, as nações latino-americanas, não são sociedades propriamente modernas. Por quê? Porque nessas sociedades subdesenvolvidas do terceiro mundo, como as nações latino-americanas, existem resíduos do passado, resíduos pré-modernos, resíduos
tradicionais. E aí a definição, o conceito, a categoria central que passa a ser adotada pela sociologia norte-americana e pela sociologia latino-americana, imitando esse modelo dos Estados Unidos, que é a ideia de que as sociedades latino-americanas são sociedades em transição para o mundo moderno. Desse modo, o que se faz necessário? Se faz necessário implementar políticas sociais, políticas públicas, planificadas, orientadas, que visem duas coisas: o desenvolvimento econômico, tecnológico e a modernização social, a modernização no campo dos costumes, no campo jurídico, no campo das relações humanas. Além disso, incentiva-se a análise de instituições particulares, como a educação, como a saúde, como a família, como a economia, como as associações sindicais, como as igrejas e organizações estatais e empresariais, para descrever em todos esses campos de estudo, em todas essas esferas da vida social, se existem forças e fatores que impedem, que inibem a modernização e o desenvolvimento, certo? Então, as pesquisas sociológicas, as pesquisas nas sociedades do terceiro mundo, das sociedades latino-americanas, foram e continuam sendo, até certo ponto, pesquisas que procuram descrever e explicar quais são os elementos que impedem o desenvolvimento econômico e a modernização cultural do mundo latino-americano, do terceiro mundo, dos países desenvolvidos. Em outras palavras, a sociologia latino-americana começa a definir a sua função, a sua prática social, o seu papel como uma técnica, ou melhor, como uma tecnologia a serviço da mudança, a serviço da transformação, a serviço da evolução social, cultural, política, econômica, a serviço da modernização a todo custo. E aí nós temos, então, o surgimento da ideologia desenvolvimentista como uma técnica de mudança social programada. E essa de ideologia desenvolvimentista, que tem como base a teoria da modernização, que se torna um paradigma ideológico dominante na sociologia americana por volta das décadas de 60, 70, porque vários acadêmicos vão realizar a sua pós-graduação, mestrado, doutorado nos Estados Unidos e são influenciados pela teoria da modernização. Tem depois uma reformulação, é claro, na América Latina, mas a base, o fundamento é a tradução da obra de Weber e a adaptação da obra de Weber à realidade americana. Porém, o desenvolvimentismo tem como instituição central para a América Latina a criação da CEPAL. Então, a CEPAL é essa instituição chamada de Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, criada em 1948 pela ONU. Ela foi fundada com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento econômico e técnico da América Latina. E com o passar do tempo, ela se torna, a CEPAL, a principal escola sociológica americana, principalmente, claro, nos anos depois da Segunda Guerra Mundial e durante as décadas de 1950, 60, 70 até
1980. A CEPAL nasce baseando-se nesse modelo, nesse paradigma, e na categoria de modernização. A modernização e o desenvolvimento das sociedades latino-americanas são os motores teóricos e práticos da atuação da CEPAL, que é uma instituição ligada à ONU, nos países latino-americanos. E aí, então, essa ideia de fundo de que os países ibero-americanos são nações em transição. São países que estão passando de um modelo tradicional de sociedade para um novo modelo, que é o modelo moderno. O mesmo valendo para todas as sociedades subdesenvolvidas do terceiro mundo. Interessante notar que nisto há uma diversidade de projetos ideológicos, porque essa ideologia modernizante, baseada no modelo weberiano interpretado por Talcott Parsons, ela envolve tanto setores da direita liberal pragmática, como setores da esquerda social-democrata e da esquerda marxista revolucionária. Então, um autor chamado Pedro Morandé, que é o autor que eu aqui uso para explicar para vocês a crise e a crítica do paradigma da modernização, ele afirma que, desde o utopismo dos programas revolucionários dos anos 60 até o pragmatismo neoliberal dos anos 80, todos esses projetos políticos, ideológicos, tinham em comum esse modelo, essa hipótese abstrata e universalista de evolução e modernização das sociedades, que na prática, claro, se traduzia num desprezo pela própria realidade. A realidade, essa última, ela simplesmente deveria adequar-se ao plano, à ideia, ao programa previamente estabelecido, em função de um futuro que era visto como um futuro glorioso de progresso material e de desenvolvimento técnico. Então, esse modelo de modernização e desenvolvimento foi concebido como um modelo ideológico a ser aplicado na prática política das sociedades latino-americanas. O problema é o seguinte, é que a sociologia americana, ela, influindo na formação dos sociólogos dos países ibero-americanos, faz com que estes comprem essa ideia sem contestá-la, sem criticá-la. Então, os sociólogos da América Latina, em sua grande maioria, eles aceitam, sem debater, sem discutir, esse modelo de transição de uma sociedade tradicional para uma sociedade moderna. Porém, esse modelo de transição, de passagem de um estágio pré-moderno para um estágio moderno de desenvolvimento, parte de uma premissa essencial. E qual é essa premissa? É de que a modernidade em si mesma, esse modelo, ele é algo que não possui problemas, que não possui equívocos, que não possui lacunas. A modernidade não constitui um problema, pois deriva diretamente do conceito de racionalidade, o que nós vimos nos vídeos anteriores, ou seja, a modernidade representa a materialização, representa a cristalização da ideia de uma sociedade organizada a partir de critérios racionais, de critérios científicos, de critérios técnicos. Isso, para a sociologia latino-americana, não é um problema, é algo a ser alcançado, é algo a ser atingido.
O problema é que, além desse polo, o polo da modernidade, o alvo a ser atingido, existe um outro polo, que representa o quê? A situação de atraso, a situação de subdesenvolvimento. Se atribui a este outro polo, que não é o moderno, o nome de sociedade tradicional, que, claro, apresenta para esses sociólogos latino-americanos que adotam esse paradigma modernizante, desenvolvimentista, um caráter pejorativo, não sendo designado e definido a sociedade tradicional por uma observação histórica, antropológica, atenta e rigorosa, mas apenas pela negação de todas e cada uma das características da modernidade. Se o polo A, por exemplo, a modernidade, é o polo positivo, é o polo da racionalidade, o polo tradicional é não há, certo? É o polo da irracionalidade, é o polo, digamos assim, do atraso, é o polo que significa a negação do progresso, a negação da evolução, a negação da transformação e da mudança social. Então, segundo esse paradigma ideológico, nós temos o polo a modernidade, como um polo ideal a ser alcançado através de uma planificação racional centralizada, e o polo não há, que é o polo das sociedades tradicionais não modernas. Contudo, esse polo não há é visto apenas nos seus aspectos negativos e não é analisado de uma maneira objetiva. Sendo assim, como resultado, é claro, é que nós temos a ideia de que esse projeto modernizante, ele toma a modernidade como algo que deve ser materializado, que deve ser atingido por todas as sociedades humanas. Assume a modernidade como um modelo universal desde o qual se compreende todas as ações sociais e culturas e todo o desenvolvimento histórico. Isso tem uma influência nos atores políticos, nos agentes políticos. Por quê? Porque a partir desse paradigma dominante da modernização e do desenvolvimento, a tarefa das lideranças políticas é incrementar os mecanismos e a influência dos polos de desenvolvimento, evitando qualquer tipo de assincronias e anacronismos. É claro que nós estamos aqui diante de um projeto ideológico que possui aspectos universalistas, abstratos e dogmáticos. E há aqui essa relação entre a modernização, o iluminismo e a secularização como realidades fatais, desejáveis. Ou seja, todas as sociedades devem se modernizar, todas as sociedades devem se racionalizar, todas as sociedades devem se pautar pela ciência experimental, pela racionalidade econômica e a aplicação da ciência e da racionalidade técnica no campo da economia e da organização política. Portanto, tudo aquilo que é o polo tradicional, no caso aqui do nosso continente ibero-americano e do nosso país, o Brasil, tudo aquilo que diz respeito à tradição cultural, à tradição espiritual, deve ser suprimido, deve ser cancelado, certo? Então a nossa identidade cultural ibérica, luso-brasileira, cristã, católica, barroca, mestiça, é vista como um obstáculo, como um impedimento ao processo de modernização.
sendo que tudo aquilo que diz respeito a esses resíduos do passado devem ser deixados de lado em nome de valores técnicos, em nome da funcionalidade desse sistema, que é um sistema baseado basicamente em valores econômicos, em valores materiais. Então, desse modo, de acordo com o sociólogo chileno Pedro Moranda, nós transitamos de uma comunidade que é marcada por relações entre pessoas concretas para uma sociedade onde existe uma relação do indivíduo com o sistema. De uma sociedade que é dirigida essencialmente pelo Estado moderno, pelo mercado e pelo direito formal, certo? É interessante também destacar que algo que muitos sociólogos norte-americanos e depois latino-americanos, imitando esse modelo, que é uma deturpação da teoria sociológica weberiana a partir da leitura de Talcott Parsons, eles não percebem uma distinção conceitual e histórica importante que foi levantada por um sociólogo alemão do início do século XX chamado Ferdinand Tönnies, que distinguia entre comunidade e sociedade. Ele dizia o seguinte: existem as sociedades, que são estruturas políticas institucionais complexas, e existem as comunidades, que são marcadas por vínculos tradicionais. Ele utiliza dois termos, que são termos técnicos da sociologia, em alemão, porque ele era alemão, mas que são conceitos fundamentais de Tönnies, que é o conceito de Gemeinschaft e o conceito de Gesellschaft. Então, o que é a Gemeinschaft? É uma sociedade tradicional, perfeito? Mas vista não como a negação da modernidade, apenas em seus aspectos problemáticos, mas vista no seu conteúdo histórico objetivo. Então, por exemplo, uma sociedade de caçadores-coletores, uma sociedade camponesa, uma sociedade rural, são sociedades tradicionais, que são sociedades baseadas em relações íntimas, em relações pessoais, e aonde há um forte sentimento comunitário, um senso de pertencimento, de integração a uma comunidade, aonde existe uma partilha de valores, de normas e de símbolos, e daí a relação entre comunidade, comunhão e comunicação. Então, uma comunidade o que é? É onde existe uma certa unidade cultural, uma certa homogeneidade em torno de valores, princípios e normas. E onde esses valores culturais, esses valores espirituais, norteiam a ação dos indivíduos e dos grupos sociais, certo? E comunicação por quê? Porque a relação entre os indivíduos nessa comunidade, essa Gemeinschaft, é uma comunicação fundada em princípios que são como que sabidos por todos. Todos sabem quais são os elementos centrais da comunidade, aquilo que é mais importante para a comunidade, aquilo que é mais sagrado para a comunidade. Então, essa ideia de valores partilhados, de uma comunidade tradicional e de vínculos pessoais, íntimos, de relações orgânicas, tem muito a ver com a ideia de Aristóteles de que o que mantém uma comunidade viva é a amizade e a virtude, e principalmente um princípio de unidade. Isto é, quando essa sociedade sabe muito bem quais são os seus valores centrais e sabe muito bem o que é o bem
e o mal, o que é o certo, o errado, o que é o justo e o injusto, e compartilha esses valores, e luta por esses valores, e defende esses valores. Por sua vez, a sociedade, Gesellschaft, é a sociedade complexa moderna, baseada na burocratização, baseada na divisão do trabalho, baseada em relações impessoais, em relações anônimas e no cálculo racional. É uma sociedade onde há uma heterogeneidade cultural muito grande, onde não existe praticamente valores compartilhados. É uma sociedade, portanto, individualista e é uma sociedade secular, ao contrário de uma comunidade tradicional que tem a religião como o eixo da sua vida social, certo? E aqui a relação entre religião, cultura e comunidade. Então, a religião vem de religare, a etimologia. E essa religação é a ligação do homem com os outros indivíduos da sua comunidade, da sua cultura, da sua civilização, a ligação do homem com o céu, com a terra e, claro, a ligação do homem com o divino. E essa religião se baseia em ritos, num culto, portanto, numa cultura sacral, numa cultura litúrgica, num culto ao divino, que é também um cultivo do espírito. Tá? Por isso a origem de cultura que vem também do latim e que tem a ver com o cultivo da terra, certo? Então, nas sociedades agrícolas, você tinha a cultura como cultivo da terra. E esse cultivo da terra, depois, com o passar do tempo, se torna a base da cultura clássica, humanística e da ideia do cultivo da vida interior. Por fim, essa modernidade racional, secular e tecnocrática, segundo Pedro Morandi, parece ser algo estranho ao ethos cultural luso-brasileiro e ibérico-americano, já que é uma etapa do desenvolvimento da cultura europeia iluminista, certo? E não é algo inerente ao nosso processo histórico, à nossa cultura, certo? Então, essa ideia da racionalidade, do secularismo, da laicidade, da tecnocracia é algo que vem da Europa iluminista e que é adotado aqui pelas nossas elites intelectuais e políticas e implantado muitas vezes de uma maneira autoritária, sem que haja um filtro, certo? Então é uma importação de um modelo estrangeiro de modernização. Então, nós também estamos fazendo parte desse ciclo histórico-cultural moderno. Então, o que acontece? As nossas elites intelectuais, culturais, políticas, econômicas acabam imitando esse modelo de modernidade secular, esse modelo de modernidade iluminista que tem uma origem europeia. Porém, não existe uma única modernidade do ponto de vista estritamente sociológico, do ponto de vista estritamente antropológico. Existem variadas modernidades, existem múltiplas modernidades. Então, existe a modernidade ocidental e existe a modernidade oriental. Existe a modernidade norte-americana e a modernidade europeia, né? Iluminista e neo-iluminista. Existe a modernidade africana e a modernidade ibero-americana, né? De modo que existem múltiplas modernidades. E essas modernidades, elas têm, claro, um ponto de contato, elementos de contato, e tem uma essência que os unifica. Mas isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Então, por hoje é isso e até mais.